Meu nome é Neuza Moisés, que é o nome que eu uso normalmente, profissionalmente, porque meu nome é muito grande, Neuza Maria Nogueira Moisés, então eu uso o primeiro e o último. Como é que eu vim parar aqui, né, na área da saúde? É uma história interessante e um tanto torta. Eu formei em Sociologia pela UF, Universidade Federal Fluminense, na década de 70, 1974, e trabalhava fora da área até então e larguei tudo que eu fazia antes porque eu me determinei que eu queria trabalhar na área e fui buscar caminhos para chegar lá. Mas esses caminhos às vezes são meio tortuosos e diferentes. Foi o que aconteceu um pouco comigo. Eu não conhecia, mas alguém me conhecia na Universidade Federal Fluminense, aí no caso a professora Irene Galindo, e um dia ela aparece na minha casa e eu tinha, com um grupo de estudantes universitários, em 1974, criado a primeira ala de estudantes universitários de uma escola de samba no país, que era a ala dos universitários da Acadêmicos do Cubango. Hoje eu tenho 50 anos de escola e sou presidente do Conselho Soberano, que é o órgão máximo da escola. É uma responsabilidade, ao mesmo tempo um prazer e uma homenagem muito grande, né, para nós que começamos meninos nessa atividade e nunca mais saímos dela. Mas como é que começa essa história? A professora Irene Galindo chega na minha casa com um convite do professor Tomassini, da Universidade Federal Fluminense, que tinha acabado de assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói. E qual era a encomenda? Nós queremos uma socióloga com seu perfil, que tem inclusive esse pé na atividade comunitária, que é a escola de samba, que possa fazer conosco um plano de ação para o município de Niterói na área da saúde. E assim nós fizemos um plano de ação que foi pioneiro na época, e em 1978 ele ganha inclusive uma divulgação muito grande nacional, porque era o primeiro município que estava fazendo esse tipo de programação e planejamento. O plano foi um plano que durou e vigiu durante muitos anos, porque não tinha uma substituição, e o planejamento que foi feito nele foi um planejamento que foi sendo executado gradativamente no município de Niterói, a tal ponto que Niterói passou a ser uma referência nacional na área da saúde, porque tinha construído esse processo. E nesse processo, a professora Irene Galindo chega na minha casa e me encontra envolvida em panos e fantasia, enfim. E aí ela diz assim, eu queria que você fosse trabalhar conosco. Eu falei, não, peraí, é o seguinte, eu estou de férias, eu estou aqui cuidando da ala, do carnaval, eu sou presidente da ala, e eu só posso conversar com você depois do carnaval. Aí ela olha para mim e diz assim, quando eu vi ela estava sentada no chão junto comigo, cortando panos. E aí ela disse assim, tá bom, eu te ligo depois do carnaval. E eu achei que ela não ia me ligar nunca mais. Eu falei, eu sou louca, ela não vai me ligar. Mas não foi bem isso não, depois do carnaval ela realmente me ligou. E aí começa a minha história na área da saúde, né? E eu começo a trabalhar especificamente nesse plano, mas que era um plano que trabalhou com um conjunto, uma equipe formada por diferentes profissionais. Tinham profissionais diretamente ligados à atividade da saúde e profissionais que trabalhavam em outras áreas mais voltadas para a área social. E fizemos o trabalho. Quando acabou o plano, teoricamente eu falei, bom, acabou também a minha inserção nesse grupo. Eis que o professor Tomassini me chama e diz assim, não, agora você vai ficar. A gente quer que você faça parte da equipe. E eu falei, mas eu nunca trabalhei com saúde, não é minha praia, eu não sei como é que eu vou poder contribuir. Ele disse, não, a gente já sabe como você vai poder contribuir, a gente quer que você fique no grupo. Nesse grupo fazia parte também Mário Dalpós e Maria do Espírito Santo Tavares do Santo, a Santinha, né? E da nossa amizade, inclusive, começou ali. E Niterói, na época, começou a trabalhar com as unidades que tinham o nome de Unidades de Saúde da Família, que era o médico de família de Niterói, né? E era voltada na figura, centralizada na figura do médico e do agente de saúde.
E tinha que ser feita todo um processo de treinamento e qualificação desses trabalhadores que eram oriundos das comunidades. E eis que isso cai na minha mão. Acabou se decidindo que a pessoa que deveria fazer esse processo era eu. E foi assim que eu comecei a trabalhar, foi assim que saiu o primeiro texto meu, publicado, inclusive, eu junto com o Mário Dalpós, a respeito dessa experiência. E acabei ficando mesmo seduzida pela área e me envolvi com ela e nunca mais saí. Aqui na Escola Nacional de Saúde Pública, eu chego na década de 80, em 1983, para fazer um curso de saúde pública, porque aí eu comecei a me sentir na obrigação de conhecer um pouco mais a área, de me envolver um pouco mais com a área, para me sentir um pouco mais confortável trabalhando com ela. Fiz o curso de saúde pública, nessa ocasião conheci a professora Elsa Paim, e a professora Elsa Paim, quando eu acabei o curso, disse assim, olha, eu quero que você venha trabalhar conosco numa área de pesquisa nossa, que é a área de pesquisa que trabalha com recursos humanos. Aí eu achei ótimo o convite, adorei, não tinha que preparar as fantasias, porque não estava na época do carnaval. E vim imediatamente, me incorporei ao grupo e nunca mais saí, né? Daí a gente foi fazendo outros cursos. Elsa Paim e Mário Saeg foram dois pioneiros, né? Hoje em dia nenhum dos dois mais está aqui entre nós, mas foram pessoas pioneiras na sua época, né? Porque nós estamos falando aí ainda de início dos anos 80, né? Final da década de 70. E eles já trabalhavam com a questão dos recursos humanos, né? Não se trabalhava na lógica da gestão do trabalho, a gente usava a expressão recursos humanos. Mas, embora usasse a expressão recursos humanos, ela não tinha a mesma conotação, por exemplo, de um Chiavenato, que discute essa questão e trabalha com isso há muitos anos, e nem a conotação do setor privado para a área, né? Era uma preocupação ainda muito na linha da demografia dos trabalhadores, né? Mas já uma colocação voltada para a questão específica da saúde, né? E aí a linha de trabalho era muito preocupada com a questão da demografia mesmo, quer dizer, onde é que estão os trabalhadores da saúde, quem são, né? Sua distribuição geográfica ao longo do país. Carlos Gentili de Mello era vivo e participava muito das discussões que eles faziam a respeito do tema e participava muito conosco, né? Ele era extremamente provocador, médico, com posições bem à esquerda, né? E extremamente provocador, extremamente crítico, né? De todo o processo de organização do sistema de saúde brasileiro. Uma discussão que a gente tem hoje aí, quando tem vários programas trabalhando a questão da interiorização do profissional de saúde, começa com ele, né? Carlos Gentili de Mello escreveu um texto que virou texto clássico, que era Onde Não Há Médico, né? E ele dizia claramente, onde não há médico? Onde não há médico? Não há médico onde não há agência de bancária, por exemplo, né? E isso é uma verdade, né? Não há médico porque o médico não se interioriza em lugares que ele não tem a condição de consumir determinados consumos que são inerentes a ele, a classe social de que ele vem, a formação que ele tem, a família dele, que ele também agrega, obviamente, com ele no processo de organização da vida dele. Então, determinadas comunidades e determinadas realidades sociais brasileiras difícil você conseguir resolver isso e superar essas desigualdades que existem, né? E, portanto, não há médico, né? E ele dizia isso com muita convicção e a gente fazia, né, do ponto de vista demográfico, a leitura de onde é que estão, né? As pesquisas estavam muito voltadas para essa linha de pesquisa. Nós fizemos vários estudos aqui, e a Maria Helena, que vocês já estiveram com ela hoje, também participou dessas pesquisas, né? Ela chega praticamente no mesmo período que eu chego aqui e a gente via claramente esse mapeamento e essa concentração e com uma característica um pouco mais grave, né? Eu costumo dizer e apelidei a equipe de saúde naquela época de EUQIP, porque era o médico e o auxiliar.
E essa era a dita equipe de saúde, porque o percentual das demais categorias era tão residual que não chegava nem a fazer parte, né? A gente tinha realmente a concentração do processo de trabalho na figura do médico, profissional altamente qualificado, teoricamente falando, e do auxiliar, que era aquela pessoa que aprendia fazendo na maioria dos casos. E essa realidade foi uma realidade muito forte, muito presente. Na década de 70 era isso, início dos anos 80 era isso, né? E com o advento do movimento de reforma sanitária e, consequentemente, da discussão da interiorização do trabalho e do direito à saúde, esse era um enfrentamento importante, né? Como falar em oferecer serviços, em oferecer atendimento, em democratizar o acesso, se não se tinha profissionais, né, qualitativos e quantitativamente falando, que pudessem assumir esse país de dimensões continentais e com quase 6.000 municípios, em que a maioria tem menos de 20.000 habitantes. E essa foi uma situação e uma provocação muito forte que, naquele momento, fez com que o grupo de pesquisadores acabasse trabalhando muito essa vertente demográfica. Em que pese a gente ter um grupo aqui que era heterogêneo, nós trabalhávamos também com André César Médici, Sábado Nicolau Girardi, que é de Minas, mas que sempre participou das atividades de pesquisa nossa. Trabalhávamos com Roberto Passos Nogueira, com André Médici, que já falei, e formávamos um grupo que se agregava em função de projetos que eram financiados, etc., e íamos tocando o nosso processo de pesquisa e de publicações. Paralelamente também, nessa mesma lógica, nós discutimos as questões conceituais da área, né? Então, alguns textos que foram publicados à época conosco, né, e por nós, nós não sabíamos nem que teria, historicamente falando, tanta importância, né? Nós não tínhamos essa dimensão. Eram textos que discutiam a questão conceitual. O que é trabalhador de saúde? O que é pessoal de saúde? Né? O que não é trabalhador de saúde? O que é uma equipe de saúde? Né? E isso eram conceitos que até então não se discutiram, né? Eu acho que esse grupo, de alguma forma, ele é pioneiro nesse tipo de discussão e ele acaba marcando e consolidando conceitos, né, até então não trabalhados, né, e que vão ter uma importância muito grande para a delimitação de territórios na pesquisa também, né? De alguma forma, a gente também vai pesquisando e trabalhando com esses conceitos. Na América Latina, sem dúvida alguma, eu acho que o Brasil talvez tenha sido o que mais avançou por aí. Tem outros países na América Latina que trabalham conosco, que nós temos cooperação com eles, tipo Argentina, Chile, Uruguai, né? Mas a gente percebe assim que talvez aqui esse processo tenha sido mais marcante, né? E mais efetivo, no sentido de, com o apoio da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, termos conseguido dar corpo não só à pesquisa, como também eventos internacionais que eram financiados pela OPAS e que nós participávamos, em que essas discussões se davam, e esses conceitos acabavam virando conceitos que eram discutidos por um grupamento maior de pesquisadores, né? E que nos deixa, ainda no início do Sistema Único de Saúde, com um certo protagonismo, né? Entramos aos anos 80 com um processo crítico na área da saúde, né? A crise do sistema e toda uma movimentação envolvendo não só a academia, como gestores e trabalhadores, do que deveria ser feito para mudar o quadro e a situação que nós tínhamos.
E essa mudança passa pelo movimento de reforma sanitária, que vai, né, se a gente fizer um corte bastante limitado, é óbvio que é bem mais complexo o processo, resultar no capítulo da saúde no âmbito da Constituição de 88, né? E, obviamente, que aí agregando-se um conjunto de pesquisadores e profissionais extremamente amplo, né? Mas nós continuamos ali, né, mantendo aquele grupo de pesquisadores que já estavam incorporados a essa discussão e que alguns até depois saíram, foram para outras instituições, mas mantiveram esse pé nessa discussão. Não posso esquecer do José Paranaguá de Santana, que também, naquela época, era nosso colega da OPAS e que hoje é da própria Fiocruz, né? E que também participou ativamente desse processo. E talvez até tenha sido Paranaguá, pela leitura que ele podia ter por estar na OPAS, trabalhando com a América Latina como um todo, né, começam também a surgir uma preocupação na qualificação e formação de gestores para essa área, né? E eu acabei sendo levada por ele a trabalhar muito nas coordenações dos cursos internacionais e nacionais de especialização em gestão do trabalho e da educação na saúde. E isso foi a tal ponto que até hoje eu estou envolvida com isso. Hoje o ProGESUS, o braço ProGESUS de qualificação de gestores acabou vindo para a Escola Nacional de Saúde Pública e ficando sob a minha coordenação, né? E a gente desenvolvendo um trabalho que envolve as 27 unidades, 26 unidades federadas e o Distrito Federal, né? Nós partimos de uma ausência muito grande de profissionais qualificados na área, praticamente um vazio, né, em que somente os grandes centros nós tínhamos uma disponibilidade um pouquinho maior, para uma situação em que hoje nós não temos nenhuma unidade federada do país que não tenha especialistas em gestão do trabalho e da educação na saúde, né? Nós saímos de um V0 de menos de 100 para hoje mais de 1.000 em 10 anos. Eu acho que isso também dá uma certa corporificação maior da área, né? E consolidação maior da área. Eu fui, ao longo desse tempo, eu sempre fui muito inquieta e desde que Tomassini me chamou para trabalhar na área em Niterói, eu nunca perdi o pé na gestão, né? Então, nós trabalhamos no município de Niterói. Lá nós montamos uma equipe, nessa equipe conheci Gilson Cantarino, de Alduaia. Gilson Cantarino assumiu o que foi, na época, o chamado Projeto Niterói, mas que depois dali saiu também, né, saíram as primeiras discussões a respeito das ações integradas de saúde, as AIS, né, que entrou para a história como AIS, né, Ações Integradas de Saúde, e eu acabei indo com ele também para a gestão, né? Daí, não só a gestão no município de Niterói, como também a gestão na Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, na época. E lá foi um grande observatório e laboratório também da questão da concepção da gestão do trabalho, né? Como fazer essa gestão do trabalho. O Gilson ocupou, enquanto secretário municipal, direções não só do COSEMES RJ, que era o Conselho de Secretários do Estado do Rio de Janeiro, como também do CONASEMES, né? CONASEMES, que era o nacional do conjunto de municípios, e, por último, o CONAS, que era o Conselho de Secretários de Estado, quando ele foi secretário de Estado, né? E a gente aí sempre marchou junto, trabalhou junto, criamos o primeiro manual do gestor, porque nós constatamos o seguinte: a cada gestão que se sucede no nosso país muda tudo, né? Zero parece que não tem memória anterior e aí começa do zero a se construir. E isso acontecia também no Sistema Único de Saúde no seu início, nos seus primórdios, né? Só que com
uma complexidade muito maior e um risco muito maior, porque o sistema não era único nacionalmente falando, né? Então ele tanto era único no município de 10 mil habitantes, quanto no município de 500 mil habitantes, ou 1 milhão, 2 milhões, né? Como acontece nas grandes capitais. A maioria dos municípios tem menos de 20 mil, mas, enfim, esse 1% que tem mais de 500 mil, né? Tem um PIB muito maior do que o conjunto dos que têm 20 mil, 10 mil habitantes. E nós avaliamos o seguinte, que era preciso fazer alguma coisa para que houvesse, entre uma gestão e outra, uma passagem do bastão, né? Quer dizer, que não fosse simplesmente uma posse, mas que, olha, o SUS tem regras próprias, tem uma linguagem, tem um conjunto esotérico de saber que precisa ser compartilhado. E daí nasce o Manual do Gestor. Nós começamos a fazer o Manual do Gestor do COSEMES RJ, que era o COSEMES do Estado do Rio de Janeiro. O CONASEMES, quando o Gilson vai para o CONASEMES, faz a mesma coisa com relação ao conjunto de municípios brasileiros. E o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Estado, também adota a linha de publicações para dar suporte aos gestores quando iniciam a sua gestão, né? Porque era, sem dúvida alguma, fundamental que pelo menos algumas questões fortes do sistema fossem democratizadas e mantidas vivas, independente de quem é o gestor, né, que assume aquele momento a gestão. Então, também a gente está junto nesse processo e faz esse trabalho. E nós tínhamos uma grande interrogação, porque em 1986 é feita a primeira Conferência Nacional de Gestão do Trabalho, né? Depois, a segunda já é feita bem à frente, né, nos anos 90. E a terceira já mais recentemente, ou seja, não há uma periodicidade como há nas conferências nacionais de saúde. E entre essas conferências está lá, né, o organismo vivo funcionando chamado SUS. Então, essa preocupação e essas conferências começam a apontar as fragilidades do sistema na área de gestão do trabalho, né? E o campo amplia-se no sentido das pesquisas e etc. Hoje em dia, nós temos vários grupos de pesquisa importantes que trabalham no tema, né? Consolidam cada vez mais as pesquisas na área, e nós ficamos divididos entre a gestão e a academia, né? Na academia, eu acabei também me concentrando mais nas pesquisas que dizem respeito à gestão do trabalho e da educação na saúde, né? Foi quase que, digamos, um desdobramento natural das minhas interrogações e indagações quando no serviço, né? E a gente vê o seguinte, gestão do trabalho, que a gente está falando, não é a mesma coisa que uma organização privada gerenciando recursos humanos. Lá eles podem até dizer que é isso, é recursos humanos. Mas nós estamos falando uma coisa bem mais ampla, né? Que é o trabalho em saúde. Então, é um conceito mais amplo, é um conceito politicamente mais engajado, né? E que precisa estar dialogando com essa construção do sistema, né? Então, nessa linha, particularmente no meu caso, eu comecei a indagar, porque nós estávamos falando de alguma coisa que a gente achava que funcionava de uma determinada maneira, mas que nós não tínhamos certeza se era aquilo, né? E fazia-se reuniões dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde, as pessoas discutiam, falavam, de alguma forma até planejavam ações, né? E o Ministério da Saúde tinha uma coordenadoria extremamente acanhada, que quando muito ela dava conta de fazer alguns financiamentos para pequenos projetos ou financiar cursos isolados, por demanda espontânea dos gestores. Então, numa situação dessa, quem tem mais capacidade de vocalização e mais poder político na mão
acabava conseguindo mais financiamentos, natural. Né? Quem tinha menos, não tinha chance de pedir nada. E ainda mais num país como o nosso, dimensões continentais e com diferenças abissais de um estado para o outro, de uma região para outra. Então, nós começamos também a indagar, estamos falando de quê? Né? Que gestão do trabalho é essa? E nessa linha, de alguma forma, foi que nós começamos a provocar de que nós tínhamos que, além de qualificar o gestor, saber quem é esse gestor, onde é que ele está, o que ele faz, né? E nós, particularmente, estávamos discutindo com o Ministério da Saúde essas coisas e muito ansiosos por querer ter alguma substância de informação que nós não tínhamos. Nasce daí, em 2003, uma pesquisa que virou a Documenta CONAS número 1, como a gente vê, foi a primeira, né, foi pioneira, que era a estruturação da área de recursos humanos nas secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Bom, como o próprio nome diz, né, ela trabalhou com o universo, trabalhou com todas as unidades federadas e o Distrito Federal. Né? E eu dizia o seguinte, vamos procurar saber quem é esse gestor do trabalho e quem é essa secretaria na área de gestão do trabalho. O que está acontecendo? Porque nós estamos aqui, hipoteticamente, pensando sobre, mas nós não sabemos se é isso, né? Exatamente do jeito que nós estamos pensando ou se nós estamos aqui divagando. E conversando no CONAS, o CONAS disse, não, vamos pedir financiamento, vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma pesquisa e tal. Aí eu disse, tudo bem, vamos tentar. O CONAS fez gestão junto à OPAS, a OPAS topou, financiou, fizeram um acordo de cooperação conosco na ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública, e eu fiquei como coordenadora pela escola, e o CONAS, porque aí nós fizemos uma coordenação colegiada, designou 2 técnicos do CONAS para, pelo CONAS também, acompanhar esse processo. E aí nasceu esse primeiro diagnóstico que virou pioneiro, porque não tinha nenhum antes, né? E em que nós fomos assim surpreendidos por alguns dados, né? E também desafiados por alguns dados. As duas coisas foram verdadeiras, a surpresa e o desafio. Coincidentemente, esse é um período da primeira pesquisa, 2003, em que o Ministério da Saúde cria a Secretaria de Gestão do Trabalho, que até então é um departamento. Né? Que importância tem isso? Na minha leitura, uma importância enorme, né? Porque nós estamos falando de uma coordenadoria, que era um órgão pequeno no Ministério, que algumas pessoas não sabiam nem que existia, né? Para uma secretaria. As secretarias são estruturas do Ministério que dialogam direto com o ministro. Então, se é uma secretaria de gestão do trabalho, o secretário também vai, ou a secretária, dialogar direto com o ministro, né? Então, do ponto de vista da estrutura de poder do Ministério, a área ganha uma visibilidade maior, uma projeção maior e maior poder, né? De alguma forma, a nossa experiência ajudou muito para que isso se desse. Quando acontece em 2003, foi a gestão do Lula e a Maria Helena, que sempre trabalhou conosco, nossa colega, e teve sempre um engajamento político pelo lado do governo do PT maior, é convidada a trabalhar na estrutura da secretaria, na gestão do trabalho. Né? Essa secretaria ganha realmente uma visibilidade no território muito maior do que até então, e a secretaria topa imediatamente, porque aí o CONAS disse assim, tá bom, fizemos a pesquisa, constatamos algumas questões importantes, mas e agora? Isso aqui é pesquisa que é subsídio para tomada de decisão, né?
Então, é usar a informação para a tomada de decisão, que não é uma tradição na gestão pública brasileira. E aí eu me lembro que eu fui a uma reunião no CONAS, da Câmara Técnica de Recursos Humanos, o CONAS tinha uma Câmara Técnica de Recursos Humanos, e o Julinho diz assim, pegou os dados da pesquisa, ainda nem estava pronto o documento, botou embaixo do braço assim, vamos lá na sala da Maria Helena, vamos conversar. E fomos para o Ministério da Saúde, e o Júlio disse assim, olha, está aqui, pesquisa feita, agora a gente não está achando nada, agora a gente achou na pesquisa. Quero saber como é que a gente vai enfrentar, porque tem muito problema. E se o Ministério não fizer nada, o CONAS vai fazer alguma coisa. Aí a Maria Helena disse, não, nós vamos enfrentar, sim. Então vamos fazer juntos. Aí nós dissemos, então vamos botar o CONASEMES também. Né? Ou seja, estados, municípios e Ministério da Saúde. Então, numa ação tripartite, começaram a sair na Secretaria de Gestão do Trabalho um projeto político, né? Propostas que tinham claramente um projeto político que embasava para que os estados fossem estruturando as suas áreas com maior densidade e também podendo contar com alguma ajuda do ponto de vista do financiamento, né? Porque nós tínhamos estados em que, principalmente os estados mais poderosos do ponto de vista econômico, né, em que existia uma estrutura. Mas existia uma estrutura que era uma réplica da Secretaria de Administração do governo, que, portanto, não dialogava com o Sistema Único de Saúde. Então, tínhamos uma situação, um trabalhador do SUS, ele pode trabalhar no governo federal, pode se deslocar para o estadual ou para o municipal dentro do sistema. Como é que a gente faz isso? Porque não pode ser de boca, né? O trabalhador não pode ficar andando por aí e dizer assim, olha, hoje estou aqui. Não é assim. Então, tinha que ter toda uma legislação que o amparasse, né? E toda uma autorização, um processo autorizativo por dentro da estrutura do SUS que permitisse que esse trabalhador pudesse trabalhar em diferentes níveis. E algumas ações do próprio governo federal deixaram de existir nos municípios e foram municipalizadas. E o trabalhador está lá, ele também tem que ser municipalizado, né? Então, quer dizer, a complexidade que o SUS trouxe foi muito grande para a área, né? E tinha que efetivamente dizer, olha, não é repetir a estrutura da Secretaria de Administração, das prefeituras ou das secretarias de Estado que vão dar conta, né? Nós temos que mudar, inclusive, toda uma legislação que tradicionalmente se move com a tradição de que quem gerencia recursos humanos é a Secretaria de Administração do município ou do Estado, que essa é a tradição do governo brasileiro, né? Com raríssimas exceções era diferente, e era diferente nas grandes capitais e nos grandes centros. E a gente viu isso, a primeira pesquisa apontou claramente isso, né? Quer dizer, um desequilíbrio muito grande entre as diferentes estruturas de secretarias, entre as diferentes estruturas de gestão do trabalho nas secretarias, até a ausência de estrutura, né? Porque me lembro bem que o primeiro curso que nós demos já nessa fase, teve uma aluna que disse assim, o professor é o seguinte, lá a gente tem, ela estava fazendo curso, lá a gente tem, era no Amapá, lá a gente tem uma sala que fica assim no final do corredor, bem no finalzinho. Aí, ela era assistente social, como eu estava sem função na secretaria e ninguém sabia o que ia fazer comigo, me mandaram para lá. Aí, como eu cheguei lá na sala, mas não tinha nada, eu comecei a catar móvel que estava pelos corredores como inservível e fui botando lá. Aí eu peguei móvel, na época não era nem computador, eu peguei máquina de escrever, lá no Amapá, máquina de escrever, peguei armário, enfim, montei a minha salinha. E ela aí começou a inventar coisas para fazer na área.
Só que ela era uma pessoa extremamente criativa e preocupada, então ela inventou assim, coisas que tinham substância, até que ela começou a ser notada no final do corredor. E ao ser notada no final do corredor, ela começou a ganhar também o status da pessoa da gestão de recursos humanos. E foi assim que nasceu os recursos humanos do Amapá. E ela estava ali tirando leite de pedra do que ela tinha, mas com pouquíssimos recursos. Em compensação, nós tínhamos estados que tinham estruturas mais robustas, que tinham condições muito superiores à dela, né? E isso claramente a primeira pesquisa aponta, quer dizer, um desequilíbrio muito grande entre os estados em termos de possibilidade de gerenciar o trabalho no Sistema Único de Saúde, né? E também a gente percebe o seguinte, que não tinha, assim, por parte do gestor, uma preocupação maior com isso, né? A preocupação era sempre a ponto, atendimento, mas independe de se para atender, eu preciso de gente que sabe fazer as coisas, eu preciso de organizar processos de trabalho. Isso estava distante da leitura, né? E os problemas se acumulando, mas sem que houvesse uma visão maior para essa área. Eu acho que o fato de a Secretaria do Ministério ter sido criada nesse momento, aliada à pesquisa ter acontecido também nesse momento, foi um diálogo extremamente rico e poderoso, né? Porque não tem como negar, é muito difícil a gente conseguir perceber e avaliar o conjunto de municípios brasileiros em relação a essa questão, né? Num município com 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, tudo acontece no gabinete do prefeito, inegavelmente. Tem lá um assessor que toca, que faz as coisas, que gerencia recursos humanos da prefeitura, né? Não tem nem estrutura. Então, quer dizer, no nível mais viável disso acontecer é o estadual, né? Então, levantar a situação nos estados significa, eu já sei como está no município, não estará melhor do que isso, né? E nos estados ficou evidente que havia muita precariedade de condições. Uma coisa interessante, não havia precariedade de qualificação do gestor. Já na pesquisa de 2003, o gestor do trabalho, ele era uma pessoa que tinha, na sua grande maioria, nível superior. Sua grande maioria, de diferentes áreas, mas nível superior. Enquanto em outras áreas a gente tinha muitas carências. Então, esse era um diferencial que eu diria que era positivo. Mas ele era qualificado, mas não especificamente em gestão do trabalho. Ele tinha nível superior, né? Em diferentes áreas de formação. Mas em gestão do trabalho era praticamente um zero, né? Quer dizer, um V0. Então, os cursos nascem como um apoio, um suporte para que essa clientela pudesse se qualificar e melhor se envolver com as questões de gestão do trabalho.